Pessoal, boa tarde. Como já anunciado, eu sou o Carlos, sou engenheiro agrônomo, sou extensionista lá da CAT do estado de São Paulo, né? E desde 2018 a gente tem trabalhado com o cacau lá no estado. E hoje eu estou, né, como líder do grupo técnico de cacau lá da CAT. Então a gente tem buscado aí uma série de alternativas para melhorar o cultivo de cacau lá em São Paulo, que já está se tornando uma realidade, tá? Se alguém nunca ouviu falar de cacau em São Paulo, vai escutar hoje pela primeira vez, tá bom? O que é a CAT? A CAT ela passou por uma reestruturação recente. Antes ela era uma coordenadoria, hoje ela é uma diretoria e é ligada diretamente à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, tá? Nós estamos lá em 40 regionais divididas aí no estado e a gente tem técnicos em praticamente todos os municípios do estado, então a gente tem uma capilaridade muito grande e fornece aí a assistência técnica e também os trabalhos de extensão rural junto aos nossos produtores. Bom, como que começou isso aí, né? Essa é uma longa história que merece um pouco de detalhe. Isso aqui é o preço da borracha lá em meados de 2011. Então a gente tinha um limão na mão, né? A gente costuma falar que a gente tinha um limão na mão. E aí o que a gente ia fazer com esse limão? A gente ia fazer uma limonada ou a gente ia chupar ele? A gente decidiu fazer uma limonada, obviamente. E foi a partir daí que a gente começou a entender um pouco mais de alternativas de culturas que convivessem harmonicamente com a seringueira. O projeto partiu daí. A borracha passou por uma crise e a gente precisava buscar alternativas para estimular novos plantios e não deixar a importância da borracha diminuir na nossa região, já que é uma grande geradora de renda, de empregos. Então, tem uma cadeia muito grande por trás disso. Então, a CAT, como missão, né, de promover o desenvolvimento sustentado, a gente precisava buscar alternativas para o produtor. E, estudando algumas futuras, a gente se deparou com o cacau, tá? Então, foi por um período de queda dos preços da borracha no mercado internacional, refletiram no nosso estado, que é a região de São José do Rio Preto, responsável por praticamente 70% da produção de borracha do país. Então, é um volume expressivo que a gente produz lá de borracha. Então, a gente precisava achar alternativas. E o cacau surgiu como uma delas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a concentração de plantios de seringueira, né? A produção de borracha que a gente tem lá no nosso estado. E está praticamente concentrada ali na nossa região, no Noroeste Paulista, tá? Então, em 2012, o nosso corpo técnico começou a estudar alternativas. E uma delas foi o cultivo integrado, tá? Por que só plantar seringueira se a gente pode ter mais uma cultura convivendo harmonicamente? A dificuldade foi entender qual era essa cultura. No começo, quando a seringueira está pequena, a gente pode usar o milho, pode usar uma cultura anual, mas e depois que a seringueira fecha? O que a gente vai fazer? Isso era um grande desafio. Produtores tradicionais acostumados a plantar no espaçamento convencional 7x3 e a gente precisava buscar alternativas para isso, tá? Qual a vantagem do cultivo integrado? Sustentabilidade, acho que essa é a palavra da moda, né? A gente toda hora escuta falar de sustentabilidade. Melhor aproveitamento de recursos, mão de obra, solo e aí por aí vai, tá? Então o cultivo integrado ele tem diversas vantagens em relação ao cultivo solteiro. Lá em 2012 a gente começou algumas pesquisas e a gente se deparou com isso aqui, né? O PECASP, que foi um projeto de cacau do Instituto Agronômico de Campinas, lá da década de 70, que visava justamente isso que a gente está fazendo hoje, é aumentar a cacauicultura em São Paulo. O que aconteceu que o PECASP não deu certo lá atrás? O PECASP ele tentou copiar o que era feito na Cabruga da Bahia, tá? Plantar cacau consorciado com culturas arbóreas, no caso foi usada lá farinha seca, e um dos grandes erros foi esse. Farinha seca é muito competitiva com o cacau, os arranjos produtivos não eram os ideais. A gente teve também alguns fatores que influenciaram lá na época, que era a questão de informação, década de 70, vocês imaginam como era difundida a informação, tá?
E alguns outros fatores também, que é o que a gente se antecipou e não cometeu esse erro, que é unir os elos da cadeia, tá? Tentar unir quem compra, quem vende insumo, produtores de máquinas. Então, a gente está unindo os elos da cadeia e começando a estruturar a cadeia para não repetir os erros do passado, tá? E, seguindo, né, em 2013, a gente identificou essa fazenda lá no município de Itabapuã, Fazenda São Luís, do proprietário, ele se chama José Celso. Então, ele, por conta própria, né, ele começou a fazer o plantio de cacau lá. No começo, lógico, cometendo muitos erros, porque a gente não tinha informação, e ele, um empresário, lógico, não dependia daquilo, começou a fazer alguns testes e a gente começou a acompanhar essa propriedade desde então. Em 2016, 2 integrantes da nossa equipe visitaram Linhares, Espírito Santo, foram conhecer o cultivo de cacau com seringueira, que era o modelo que a gente preconizava lá na época, né? Era o foco nosso, era produzir cacau com seringueira. Em 2017, 2018, nós trouxemos pesquisadores da CEPLAC, aí Sodré, Adonias, Basílio. Então foram pesquisadores da CEPLAC, hoje já aposentados, que nos orientaram nesse começo para a gente minimizar os erros, tá? Erros acontecem, o que a gente tem que fazer é minimizá-los. E aí, em 2018, foi quando essa parceria começou a dar certo. Nós escrevemos um projeto para a Fundação Cargill e a Fundação Cargill aportou recursos financeiros nesse projeto nosso. Foi a partir daí que o cacau em São Paulo começou a tomar um pouco de corpo. Então a Fundação Cargill aportando os recursos financeiros, a CAT como órgão técnico fornecendo aí a assistência técnica e a CIRP como gestora dos recursos financeiros aportados na época. O que acontece? A CAT, como órgão público, ela não pode tomar recursos diretamente da Fundação Cargill, não podia. E a CIRP foi uma grande parceira nossa desde o início, porque propiciou isso, fez todo o gerenciamento financeiro do nosso projeto na época, tá? E também contamos com o apoio da CEPLAC. É a instituição, acredito eu, que mais detém conhecimento de cacau no mundo, tá? Então, essa parceria aqui foi quando deu o start de plantar cacau em São Paulo. A gente precisava gerar informação e foi a partir dessa parceria que a coisa começou a rodar. Então, nós precisávamos gerar informação, a gente não tinha nada de São Paulo, o que a gente tinha era da década de 70, um modelo totalmente diferente do que a gente vinha buscando. Então, a gente começou a montar as unidades de adaptação tecnológica. E a primeira delas foi em Nova Granada, lá em 2018, que foi quando eu comecei a realmente me inteirar mais de cacau. Então, lá nessa unidade, a gente tem alguns protocolos de montagem que a gente fez. A CAT não faz pesquisa, mas a gente precisava de informação, então a gente teve que tomar a frente disso. Então lá nós fizemos alguns protocolos, a gente plantou o cacau na sombra da seringueira, para ver que não dava certo, e realmente não dá. A gente desbastou uma linha, isso foi numa fazenda, o produtor para mim foi meio doido, ele deixou a gente desbastar uma linha de seringueira, então ficou com 14 netos, né? A gente fez o plantio do cacau no meio. A gente plantou cacau consorciado com banana e seringueira, num protocolo que a gente já imaginava. E também a gente plantou cacau e banana, tá? Então foram 4 protocolos nessa área aqui. Nessa área já está produzindo, tá? Já estamos colhendo os frutos dela. O cacau produz, tá? Aqui é uma outra unidade, que é a unidade experimental lá unidade de adaptação tecnológica. Não vou falar aqui experimental, porque a CAT não faz experimento. Então é uma unidade de adaptação que a gente montou e que nós estamos estudando qual é o espaçamento ideal entre as linhas de seringueira para propiciar melhor aproveitamento, seja da seringueira, seja do cacau. Então a gente tem espaçamentos de 17, 21 e 30 metros, 28 metros na verdade. E 2 fones, PS e CCN. E aí vocês podem me perguntar, por que a escolha desses 2 cones? É o cone que a gente fala que é pé de boi, tá? Serve para tudo, se adapta muito bem a diversas regiões, tá bom? Então foi por isso que a gente usou lá. E o Aldo mostrou aqui também o esquema em box, né? Então a gente faz a proteção em volta aqui, ó. A gente faz a proteção com o eucalipto, a corimba toreliana.
é uma espécie de eucalipto que ela forma um pinheiro, né? É galho de baixo cima. Então, é uma espécie que a gente tem usado aí, preconizado como quebra-vento. Tem uma função extremamente importante, tá? A de Adolfo, né? Aqui mostrando uma foto. Essa foto é de agora, da visita do Vinícius, quando eles visitaram lá. Passei ela aqui, Vinícius, ó, você é prova, não deixa eu me ir sozinho, tá bom? Então, realmente, lá foi plantado seringueira e a banana. E depois que a banana se estabeleceu, a gente plantou o cacau na sonda da bananeira, tá? Então, a gente fez esse cultivo lá, beleza? Então, hoje, essa área já está sem a banana. A gente já eliminou a banana. A banana ela é um cultivo que ela é temporária. Então, a gente estabelece a banana, por volta do 3º ano a gente elimina ela. E essa eliminação ela é gradual, tá? Para o cacau se adaptar a essa transição. Então, lá a gente já tem algumas informações para serem passadas aí de como fazer essa eliminação, tá? Ainda a gente não tem a informação de como vai ficar isso aqui. O que a gente já percebe é que as linhas que estão na borda aqui, perto da seringueira, estão sentindo um pouquinho mais, talvez a questão de sombreamento, usar um clone mais adaptado. Então são algumas coisas que a gente já começou a visualizar a partir da montagem dessa unidade. Monte Aprazível é uma outra unidade, essa é bem pequena. Na verdade, ela foi montada dentro da Escola Técnica de Monte Aprazível. E qual que é o foco dessa unidade de adaptação? É isso aqui, ó, promover o treinamento de alunos que vão ser os técnicos agrícolas do futuro, já capacitando a mão de obra, uma das funções da CAT também, tá? Em apoio lá em parceria com a ETEC. São Paulo. Alguém já imaginou no centro de São Paulo a gente ter cacau plantado? Esse é o maior cacaual urbano do mundo, tá? A gente pode se gabar disso porque no centro de São Paulo, Vila Mariana, dentro da sede do Instituto Biológico, a gente tem lá uma pesquisa, vai ser conduzido, estão sendo, né, conduzidas pesquisas de controle biológico de pragas e doenças lá dentro do Instituto Biológico. A gente tem aqui 5 materiais que a gente vem testando e aqui foi plantado pleno sol, né? Praticamente não tem nada de sombreamento aqui, tá bom? E a gente tem, como equipe técnica, a gente tem que fazer isso aqui, o aperfeiçoamento. Ô Vitor, você conhece aquele cara de chapéu ali? Aqui foi uma visita que nós fizemos no ano passado lá na Unimontes, o professor Vitor nos recebeu lá. Participamos do Cacauicultura 4.0 também o ano passado. Então a gente está sempre buscando informação, capacitação é importante. A gente não pode parar no tempo, o cacau tem avançado muito rápido. Era uma cultura muito arcaica pelo tempo que ela é produzida no nosso país. E a gente está avançando muito rápido com áreas de alta tecnologia que a gente vem vendo aí no nosso país, tá bom? Então aqui são as visitas, o que a gente viu, né? O que a gente foi buscar de informação lá. Era basicamente isso aqui, plantio a pleno sol. Aqui é uma área que o Aldo é o consultor, né? Lá em Barreiras. Aqui é uma área em Itaberaba que a gente foi ver essa questão da colheita, né, mecanizada, a quebra, né, no caso mecanizada. E a gente foi ver também uma área de cultivo com mogno, com teca. Então são informações que a gente conseguiu obter, abriram um pouco a nossa cabeça para a gente apoiar melhor os nossos produtores. Eu falei que lá no começo a gente fez a parceria CAT, Cargill e a CIRP, né, a Associação Comercial lá de Rio Preto. E depois disso, novos parceiros começaram a entrar. Então hoje a gente já tem os institutos de pesquisa aqui, APTA, IAC, o ITAL, Instituto Biológico. A gente já tem parcerias com a prefeitura apoiando a questão de produção, a questão de compra das amêndoas para colocar na merenda. Então a gente já tem isso. As FATECs, ETECs, o Senar, o Sindicato Rural. O Sindicato Rural de São José do Rio Preto é um grande parceiro nosso, então é muito importante a questão do Sindicato Rural ser forte. A Defesa Agropecuária também nos apoiando com a questão de legislação, tá? E as novas parcerias do programa? É isso aqui que eu falei. Um dos erros do passado a gente minimizou. Quem compra? Uma das primeiras perguntas que o produtor me faz. Eu vou plantar cacau, vou vender isso para quem? Então, tá todo mundo aí, ó.
Associação Bean to Bar, que reúne chocolateiros artesanais aí, né, em pequena escala, estão comprando. Cargill, Puratos, Cacau Show, IBC, Olan, Gencal, Barry, enfim, os compradores estão aí, as oportunidades não param de chegar. Então, esse elo com o setor é importantíssimo para a gente avançar com a cacauicultura, não só em São Paulo, mas aqui também, tá bom? E eu queria frisar uma coisa, sorteou um livro do Alexandre, né, da Cacau Show. O Alexandre, uma das primeiras receitas dele foi desenvolvidas lá pelo ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos lá do estado de São Paulo. Então, uma das primeiras receitas que o Alexandre teve o apoio do ITAL, da Secretaria da Agricultura, tá? Então, dada a importância aí dos nossos institutos de pesquisa, tá? Bom, no mundo, acho que o Marcos já falou disso, né? Disparada nos preços, bateu aí $10, questão de déficit histórico de estoques, né? Então, principalmente, tá? Problemas no oeste africano. Acho que o Marcos já comentou disso, eu vou até passar um pouco rápido disso aqui. Possibilidade de uma crise semelhante a que ocorreu no Brasil na década de 90. Isso é o que vai acontecer, tá? Estou falando que vai acontecer isso na África, tá? Isso não é previsão, não. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Costa do Marfim e Gana estão sofrendo muito com a produção de cacau deles. Então, isso tende a ser uma oportunidade para nós aqui no nosso país, tá? E aí, o questionamento, deixei essas imagens, são imagens fortes, mas é para a gente fazer o questionamento. Por que as indústrias ainda compram cacau dessas regiões? Porque não tem em outro lugar. Elas têm que ganhar dinheiro, então elas estão comprando. A partir do momento que elas tiverem um cacau produzido ambientalmente correto, socialmente correto e agronomicamente correto, será que elas não vão começar a comprar ainda mais do que já compram aqui? Cacau é importado, a gente importa cacau de fora. Olha só, a gente já foi grande produtor, hoje a gente importa cacau. Tá? E problemas que eu estou falando, broto inchado, monilha, outras doenças aí que vêm avançando. E como será que é a renovação desses cacauaus lá nesses países? Será que eles têm a mesma facilidade que a gente tem aqui? Será que eles têm um padrão de muda dessa qualidade lá disponível? Não vão ter, tá? Brasil, essa cotação eu peguei terça-feira, tá? Terça-feira eu peguei essa cotação em torno de 30 e poucos reais, R$35 o quilo, tá bom? São Paulo. E o que nós estamos fazendo lá em São Paulo? É basicamente isso aqui, ó. Cultivo integrado, em face o monocultivo, tá? Por quê? A gente tem um fluxo de caixa melhor no cultivo integrado, isso é óbvio. A gente melhora essa distribuição de renda ao longo do ano. O monocultivo é pior, a gente tem uma concentração de safra. No caso da seringueira que a gente tinha lá, a gente fica 2 meses sem sangrar, então o fluxo de caixa é muito ruim. Otimização dos recursos, a gente pode usar uma mão de obra da seringueira para trabalhar no cacau, é isso que a gente tem feito lá, tá? Rentabilidade é maior, 2 culturas é melhor que uma, então basicamente é isso. E o payback, tá? Payback no cultivo integrado, ele está em torno de 5 anos, tá? Eu chutei um pouco alto, a gente tem payback lá variando em torno de 3 anos. Então, quando a gente entra com a banana paga, a nossa ponta é muito mais rápida. E no monocultivo, isso pode ficar em 8 anos. Se a gente plantar cacau solteiro, a gente vai ter um payback aí em torno de 8 anos. E quando envolve seringueira, esse payback pode ser até maior, tá? Se for o caso aí de plantio só de seringueira, até 14 anos para se pagar. E é isso. O que a gente tem feito lá? Uma oportunidade de negócio para o produtor paulista. E aí o meu questionamento é, se a gente está fazendo isso lá, por que isso não pode acontecer aqui em Minas também? Pode acontecer, basta querer. Então a gente une isso aqui, ó, ambiental, o social e o econômico, tudo num tripé só, tá? Então isso é importantíssimo para a gente avançar com a cacauicultura aí no nosso país. E, para continuar, acho que já foi citado aqui, a gente tem áreas tradicionais. O que é uma área tradicional? Cacau é amazônico, tá? Então é uma área tradicional, é ali. E o sul da Bahia ele se estabeleceu muito bem, virou uma área tradicional também. E as não tradicionais, que é o restante do país, tá? Onde não se cultiva cacau. Nós, no estado de São Paulo, temos uma região que é muito parecida com as áreas tradicionais. Chove muito, que é a região do litoral de São Paulo. Então ali nós temos
algumas ideias que já estão em prática que eu vou mostrar aqui agora, tá? Então seria ali a região do Vale do Ribeira e do litoral, tá bom? Aqui, município de Itariri. Esse cacaueiro é da década de 70, lá daquelas áreas que eu falei para vocês, que foram plantadas, que não deram muito certo e que estão sendo reorganizadas. Eu vou usar essa palavra, estão sendo reorganizadas. Essa área de Ubatuba, também eu visitei essa área em 2024, lá no começo do ano, meio do ano passado. A gente visitou essa área, sem condução, mata totalmente fechada, uma planta que nem sei se pode chamar isso de uma planta de cacau, a gente pode chamar de uma árvore de cacau, né? Como que vai colher isso, como que vai fazer manejo nisso, não tem como. Então, a gente forneceu algumas ideias para os produtores lá e essa mesma área que eu mostrei aqui, ela hoje, fazendo o básico, tá, gente? O básico. Olha a produtividade que essa planta, que essa árvore, né, ela alcançou, fazendo o básico, tá bom? Então, cacau é muito responsivo. Município lá de Itariri, secagem, fermentação, o produtor melhorou a qualidade, a gente tem trabalhado nessa linha também, melhorar a qualidade final do produto. Essa área de Ubatuba, o produtor quer fazer a expansão para uma área aqui, reorganizar aquela área dele. Lá no município de Juquiá, olha só, é um tronco de cacau, era uma árvore isso aqui. O produtor cortou, a gente vai fazer substituição de copa. Já tem funcionado muito bem isso aí, colocando cones mais produtivos, mais homogêneos. Como o Aldo falou, a gente precisa ter média, tá? E uma área não tradicional, que é o caso aqui, né, de Uberaba. É uma área não tradicional de cacau, que é o caso nosso, né? Vamos pensar, tudo que não é litoral aqui é não tradicional. É lógico que a gente tem alguns limitantes, né? Questão de temperaturas, então a gente tem que ficar de olho, tem algumas coisas que a gente tem pensado. Provavelmente até o final do ano a gente lança o zoneamento para o cacau lá em São Paulo, aí vai trazer um pouco mais de segurança para os produtores paulistas. E a gente chama essa área não tradicional aqui de Planalto Paulista. Então, tudo que não é litoral é Planalto, tá? A gente apelidou o resto do estado de Planalto Paulista. E aí, o que a gente vem fazendo lá? A gente vem fazendo o quê? Quebra-vento, banana e cacau. Basicamente é isso. Alguns produtores com seringueira, tá? E a gente tem áreas desse tipo aqui, ó. Essa área aqui, agora quem não vai me deixar mentir é o pessoal da Netafim. Essa área aqui é lá de Álvares Florense, que a gente visitou. Uma planta extremamente produtiva no seu terceiro ano. Vai passar de 500 gramas de amêndoa seca por planta nessa área aqui. Isso no terceiro ano de plantio. E é o que eu falei, cultivo integrado. Se eu posso integrar com a banana pagando a minha conta, por que eu vou fazer solteiro? Tem que ver as características local. Aí é a resposta de todo agrônomo, né? Depende. E aí, isso aqui, acho que todos os produtores estão cansados de fazer, né? Qual que é o principal ponto, tá, pessoal? Cacau odeia vento. Então, a gente tem que cercar isso de todo lado. Então, aqui, ó, antes da implantação, estava sulcando para plantar banana e a corímbia, no caso aqui, já estava plantada. Essa foto aqui foi 3 meses depois. Olha o crescimento que essa planta teve. É um crescimento muito rápido, se adapta muito bem à nossa região. Aqui vai se adaptar muito bem também e funciona como uma barreira muito boa de vento, tá? Uma coisa que aconteceu o ano passado naqueles incêndios que a gente passou lá em São Paulo, essa planta, não nessa área especificamente, ela atuou como barreira do fogo, tá? Uma área de pasto queimando ao lado, não avançou para dentro do bananal do produtor devido a essa barreira. Então, é um outro ponto que a gente observou dessa planta aqui. Tem os seus contras, obviamente, questão de distância para a gente fazer o carreador, então a gente tem que adaptar para a realidade local do produtor. Olha só essa foto é emblemática. Essa foto é da unidade de Adolfo, quando a gente recém-implantou. Olha o poder agressivo que o vento tem na nossa região lá. Eu acredito que aqui também o vento seja bem agressivo, né, Vinícius? Então, olha só, pessoal. Imagina um vento dessa magnitude numa folha dessa aqui nova de cacau. Detona. Cacau não tolera vento. Friso isso. Então, aqui, banana estabelecida, cacau na sombra.
Por que cacau na sombra? Nesse começo é importante, o cacau acaba tendo um conforto maior, né? Ele tem essa adaptabilidade aqui nesse começo, a gente diminui alguns fatores de risco aí. E aqui, seringueira, tá? Quebra-vento e banana. Esse produtor, que é o de Álvares Florense, a banana se tornou um problema, né? Porque ele não quer acabar com a banana dando dinheiro, o cara não quer sair da banana. Então, é uma dificuldade que a gente acaba encontrando. O produtor, às vezes, é reticente de plantar a banana para depois plantar o cacau, mas a hora que ele vê a rentabilidade que a banana dá para essa área dele, pagando todas as contas praticamente no terceiro ano, ele pensa muito bem em eliminar a banana. Então, esse é um problema que a gente, às vezes, enfrenta lá com alguns produtores. Projetos comerciais, e aí começam a entrar a parte de oportunidades, né, da cultura do cacau. E a CAT, como órgão de assistência e extensão do Estado, a gente vem trazendo todo o apoio aos produtores nos projetos comerciais. A primeira coisa, com informação. Quando a gente vai partir para uma cultura nova, a gente precisa disso, precisa de informação. E numa era que a gente tem muita informação falsa, a gente precisa ter informação de qualidade para levar para os produtores, tá? Então a gente é o primeiro contato aí de cacau para um produtor que nunca ouviu falar disso. A gente estava numa visita essa semana, um produtor de citros, de laranja, nos questionou. Eu não sei nada de cacau, eu sei de laranja. Se eu migrar para uma cana, o meu vizinho me ajuda. Mas e para o cacau? Quem que vai me orientar? Vou buscar informação com quem? Aí entra o nosso papel. A gente teve essa primeira conversa, ele já se animou, então é uma coisa que a gente precisa realmente ter com qualidade, que é a informação, tá? Planejamento, elaboração de projeto, isso aí a gente faz, todo o planejamento, quanto vai gastar de muda, quanto vai gastar de implantação, enfim, orienta a respeito de projetos de irrigação, tá? Que a gente tem tido um pouco de problema lá. Acompanhamento, recomendações técnicas. Depois que esse produtor plantou, a gente abandona ele? De forma alguma. A gente faz o acompanhamento, a gente tenta, tá? A nossa equipe é muito reduzida, então a gente tenta fazer o acompanhamento mensal nesses produtores, fazer as recomendações técnicas, tanto de calagem, adubação, enfim, correções, controle de pragas e doenças, caso ocorra. Então a gente tem realmente acompanhado os produtores, pegar na mão mesmo do produtor e seguir com ele até ele entender como que é o cultivo de cacau, tá? Então eu trouxe alguns exemplos, né, só para frisar aqui quanto o cacau tem de oportunidade, tá? Então é uma área aqui de 16 hectares, município de Itanabi. Aqui foi plantada a banana, numa linha da banana foi plantado crotalare, na outra não, né, obviamente, para não abafar a banana. E depois que essa banana se estabeleceu, que essa banana cresceu, tá aqui a foto. Aqui. Aí a gente elimina a crotalária, tá? E a banana aqui já estabelecida, logo a gente já fez o plantio de cacau nessa área. Então a área vista de cima é essa aqui. Aqui é a menina dos olhos hoje, nossa, né? Que é o quê? Plantio a pleno sol, copiando muito o que a gente tem lá no oeste baiano. Então a gente trouxe a ideia de lá, achamos um doido que cedeu a área, né? E realmente entrou de cabeça no negócio, acreditou nisso, né? Então, para mim, ele é meio doido, mas tem doido para tudo, né, nesse mundo. Então, o que é aqui? Preparo convencional de solo, tá? A gente fez um preparo muito bem feito, correção de base. Adubação de base, a gente tem usado alguns protocolos em parceria com a Embrapa, tá? Esse estudo aqui é uma parceria nossa com a Embrapa, tá? Então, a gente tem estudado algumas coisas aqui, tanto adubação de base, quanto o uso de um produto que chama Auras, né? Que é o Bacillus areabatai. Então, é uma área que a gente tem grande chance de se tornar um modelo muito viável, principalmente para os citricultores lá do nosso estado, que tem passado por grandes problemas com o greening, tá? Então, o que a gente fez? Ó, braquiária na linha, outra com crotalária. Qual que é a vantagem da crotalária nesse sistema? Além, obviamente, de toda a ciclagem de nutrientes, fixação biológica, enfim, quebra-vento, tá? Quebra-vento. Então, a crotalária, nesse momento aqui, fornece um conforto de vento muito bom para o cacau, tá? Então, é um modelo que a gente entende que vai ser um dos modelos que os citricultores da região vão usar muito. Por quê?
O citricultor está acostumado a plantar o quê? Só a muda. Ele não quer plantar uma banana aqui para depois ele mexer com essa banana. Às vezes ele nem tem pessoal para isso. Então, eles estão pensando como esse modelo vai ser o modelo que eles vão usar para implantação. Tá? Aqui uma outra área, essa área nós visitamos terça-feira. É uma área de plantio de seringueira, tá? Com cacau. Então, aqui está de 21 metros, 4 linhas de cacau e 2 linhas de seringueira e assim sucessivamente. Então, esse é um experimento não, é uma área comercial do produtor. O produtor quis a seringueira, então a gente montou lá para ele. A corímbia protegendo do vento aqui tem uma mata, né? Lá embaixo é cacau também, que tem um quebra-vento lá também. Quebra-vento em todas as bordas. O cacau fica protegido dentro de uma caixa, né? O sistema box que a gente fala. Aqui, uma outra área aqui, o eucalipto, a corímbia foi plantada no meio da lavoura, né, em função do tamanho da área. Então vocês notam que tem uma linha de eucalipto aqui, de corímbia, lá no fundo tem outra, e aqui é banana com cacau, tá? Uma outra área. Aqui, mudando um pouco o foco, né, e mudando até a região, essa é uma área lá em Itatiba, é uma área de serra, uma área bem mais fria, passou por 3 geadas já esse ano. Essa área já está implantada com banana, o cacau foi plantado em março. E o produtor, né, o André que forneceu as mudas para ele, falou, quer comprar? Compra. Só que não é indicado, é muito frio para ele. Aí o produtor, qual que é o foco dele lá? Turismo rural. O produtor quer trabalhar com turismo rural. Ele já tem na propriedade videira, ele tem goiaba, ele tem oliveira na propriedade, então ele diversificou com o cacau também. Ele achou que é um atrativo para essa propriedade dele, turismo rural. Então, mais uma oportunidade aí para nossos produtores. E essa aqui também, que eu não podia deixar de citar, que é o quê? Regularização de passivo, né? Cacau em cultivo integrado com nativas. Então, o que a gente faz? A gente faz a faixa de nativa, né? Aqui dá para ver muito bem isso. As faixas de nativa, a banana e depois o cacau. Depois que eu eliminar a banana, a gente vai ter nativa com cacau e isso compondo a minha reserva legal, tá? Propriedades que têm o passivo ambiental podem fazer dessa forma, tá bom? Então a nossa legislação no estado já está bem avançada nisso, então a gente já tem esse modelo lá para propor para os produtores. Detalhe, a banana com cacau tem que ser irrigado, tá? Todas as áreas de cacau de São Paulo têm que ser irrigadas, com exceto o litoral, tá bom? Projetos comerciais, isso aqui está está muito desatualizado já, né? Do começo do ano, depois a gente atualizou as planilhas, eu não consegui pegar os resultados mais novos, mas a gente está hoje com projetos em mais de 60 municípios espalhados aqui no estado de São Paulo. A gente tem mais de 100 proprietários já com áreas de cacau, tá? Então, e a grande maioria, tá? São pequenos proprietários com menos de 20 hectares. É aquilo, né? Vou plantar um pedacinho para entender como que é o cacau. Tá acabando. Vou passar. E já está acabando, tá? Eu estou finalizando, não vou extrapolar muito não, prometo. O fundo de expansão do Agronegócio Paulista, que é o FEAP, produtor, eu não tenho recurso para fazer essa implantação. A gente tem uma linha específica que é do estado de São Paulo, tá? Isso não envolve Banco do Brasil, não envolve outros bancos, é com o estado de São Paulo. Nós fazemos o projeto, a CAT faz o projeto e a gente pode fazer tudo, tá? Implantação em tudo, inclusive a irrigação. Teto, 250 mil para produtor pessoa física e aí vai mudando conforme avança a pessoa jurídica. Prazo até 84 meses, com carência de 12. E a taxa de juros, né? 3 a 5%, dependendo do enquadramento do produtor. 3 a 5%, onde será que tem um juros desse? Não existe hoje, né? E, para finalizar, né? Oportunidade, produzir o próprio chocolate. Essas marcas, Pé de Chocolate, Casa Ladevicius, Lenata, Ju Cacau, Denoá, Terê, são todas marcas que surgiram, com exceção da Casa Ladevicius, são todas marcas que surgiram após a gente começar a trabalhar com cacau no estado de São Paulo. Então, mais uma oportunidade para o produtor, tá? E o ano passado, o cacau lá de Pariquera-Sul, né? A Casa Ladevicius aqui, foi premiado na categoria ouro da Associação Bean to Bar como um chocolate de extrema qualidade na categoria chocolate intenso, tá? Ganhou o prêmio competindo com cacaus da Bahia, cacau do Espírito Santo, cacau do Pará, enfim, cacau do Brasil todo participaram desse concurso e
o Bruno lá, né, da Casa das Revistas, ganhou nessa categoria de chocolate intenso com o cacau de Pariquera-Açu, que é cacau do litoral. E quem tiver curiosidade, Cacau no Estado de São Paulo é um documento técnico que a gente lançou lá em 2022, já está um pouco desatualizado, a gente precisaria atualizar ele um pouquinho. E é isso, pessoal. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas muito obrigado, viu?